Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Salmo 1 da liturgia de hoje nos convida a meditarmos a palavra de Deus de dia e de noite. E nós estamos vivendo esse tempo de quaresma, né? Hoje, quinta-feira da quaresma, nós estamos vivendo esse tempo que é um tempo também propício, né? Para ouvirmos a palavra de Deus com devoção, com compromisso, olhando para nós, olhando para nossas atitudes, para nossas ações, né? O que é que eu tenho feito para ser fiel ao projeto de Deus, a ser fiel ao nosso Deus, Deus Criador. Queremos nesse momento pedir que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude a carregarmos a nossa cruz com fidelidade, com carinho e com ternura. Queremos nesse momento também entrar em comunhão com todas as situações, com todos os acontecimentos, com todas as pessoas que nesse momento sofrem, as vítimas da guerra, né? As vítimas da pandemia, as vítimas das enchentes, as vítimas do desemprego, né? As vítimas das drogas, do alcoolismo e assim por diante. Queremos trazer presente tantas famílias que hoje, né, amanheceram o dia sem saber que dá para os seus filhos comer. Então, é muita gente que sofre nesse mundo. E nós, como cristãos e como cristãs, nós somos convidados e convidadas a entrar em comunhão, pedindo a Deus, né, que ajude essas pessoas. E muita gente também se dirige a nós pedindo oração pela saúde, né, pela vida, pela recuperação da dignidade e assim por diante. Queremos trazer nesse dia de hoje, pedindo saúde, né, para Alex Mota Gil, para o seu Acácio Ramos, Leiliane Oliveira, João Batista Barbosa. Queremos rezar pela Keila Jubiele, pelo Natanael, toda a família, pela Neide Solange Gomes. Queremos rezar pela Milena Coelho e toda a sua família, pelo Sebastião Brito Santana, Maruli e também a família. Trazer presente o seu Antônio José Leite, Solange, João Paulo Costa, Joana Dark, Lucivânia Martins. Queremos também rezar pela Luzia, pela Meire Corrêa Lacerda, pela Janicléa Freitas, pela Dona Edith Soares Silva. Rezar também pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, a Helena Dália, o Antônio Vilela Gomes e o Miguel Barros Barbosa. Rezar pelo João Jesus Silva, também pela Olisa Pereira Montalvão, pela Simone Raquel Dias da Silva, pela Norma Castro Nogueira, pela Maria Leite dos Santos, pela Carmelita e toda a sua família, e também rezar pela Zeneide Guilherme de Araújo. Vamos rezar também as famílias, né, das pessoas que faleceram. Ontem morreu mais uma pessoa, né, do Covid-19 aqui em Petrolina, o Antônio José da Silva, né? Antônio José da Silva. Vamos rezar também pela família do Arnaldo Xavier Júnior, que também morreu do Covid, e o Luiz Carlos Moraes da Silva, também vítima do Covid. Queremos trazer presente toda a nossa família, todas as pastorais, todos os movimentos, trazendo presente mais uma vez a Pastoral da Família de Tanhaçu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 22 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir,
renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus não esconde, Jesus não engana ninguém, ele traz aqui nesse evangelho de hoje aquilo que vai acontecer com ele. E aí ele vai dizer: o filho do homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado aí pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Portanto, Jesus vai ser rejeitado pelas lideranças religiosas, políticas e econômicas da sua época, né? E depois ele vai dizer assim, o filho do homem deve ser morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Por isso ele diz a real para dizer assim, olha, se alguém quer me seguir, deve assumir, né? Deve saber que não vai ser fácil. Daí em seguida ele vai dizer, se alguém quer me seguir, primeira coisa, deve renunciar a si mesmo, ou seja, deve renunciar o orgulho, o individualismo, para tornar seguidor de Jesus. É necessário essa renúncia de si mesmo, porque a pessoa que é voltada para si mesmo, que só pensa em si mesmo, ela jamais vai seguir Jesus, porque Jesus é aquele que não é egoísta, aquele que não olha para si mesmo, mas que olha para o outro, né? Que cuida do outro, que tem o seu olhar voltado para o outro, não para si mesmo. E aí, por isso que Jesus vai advertir qualquer discípulo, e aí Jesus não está falando só para os discípulos daquela época, mas ele também está falando para nós hoje. A primeira coisa para seguir Jesus é a renúncia de si mesmo, né? A renúncia de si mesmo. E a segunda é: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é que significa tomar a cada dia a sua cruz? A cada dia. Não é tomar uma vez só, uma vez no ano, uma vez no mês. É cada dia. Ou seja, é saber que no segmento de Jesus Cristo, nós vamos encontrar pela frente sofrimento, dificuldades, né? Consequências justamente do segmento. E aí é necessário que a gente seja capaz de carregar essa cruz, sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Jesus, um Deus que nos acompanha a cada dia. Por isso é que a primeira advertência, o primeiro pedido que Jesus faz é a renúncia de si mesmo. Porque quando eu não renuncio a mim mesma, eu sou orgulhosa, e aí Deus não encontra espaço para atuar na minha vida. Deus não encontra lugar na minha vida. Por quê? Porque eu me basto. Eu sou eu e acabou. Então, o que é que Jesus diz? Primeiro você renuncia a você mesmo. E depois ali sim você pode pegue a sua cruz de cada dia, ou seja, as dificuldades, com certeza, os problemas, as tempestades que vão acontecendo na medida que a gente vai cumprindo a nossa missão. Nós já sabemos que a missão ela não é fácil. Basta ver que quando eu assumo cuidado com a minha mãe, cuidado com meu pai, ou com um filho que tem problema, ou mesmo na comunidade, eu sei que eu vou ter que pela frente tem consequências, que tem sofrimento, mas com Jesus eu sou capaz de ir superando aos poucos, né? Ir superando, né? Essas dificuldades que vão aparecendo, que são próprios mesmo da missão. Eu não posso desistir no caminho, eu não posso largar a minha cruz e seguir sozinha. Isso não existe no segmento a Jesus Cristo. Isso não existe. Basta ver uma mãe, estava trazendo aqui uma comparação, uma mãe quando ela tem um filho que tem algum problema, né? Algum problema, seja ele de ordem física, mental ou, né, ou mesmo filhos que tomam, que usam droga, que dão muito trabalho, essa mãe não larga esse filho.
Ela sabe, né? E por amor ela vai até o fim, ela vai até as últimas consequências. E é isso que Jesus está dizendo. Com amor devemos carregar a nossa cruz, com amor, com carinho, com dedicação. Jesus não diz que não vai ter sofrimento, ele não diz em nenhum momento, pelo contrário, né? Ele não diz, porque antes dele dizer, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, ele vai dizer o que é que vai acontecer com ele, né? Ele vai dizer o que vai acontecer com ele. E se tudo isso vai acontecer com ele, né? Também pode acontecer também com os seus seguidores, com as suas seguidoras, né? Então, por isso ele não engana ninguém. Tome a sua cruz e siga-me. E depois ele diz assim: olha, quem tiver medo de perder a sua vida, né? Quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, o que adianta o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Porque às vezes não é isso, às vezes eu sei de muita gente, né, nesse mundo de meu Deus que tem muito dinheiro, que tem muito poder, que tem tudo, mas uma hora vai perder a sua própria vida, né? Uma hora vai ter que se apresentar diante de Deus. E quando a gente vai se apresentar diante de Deus, com certeza nós não vamos levar o nosso bolso cheio de dinheiro. Esse dinheiro não vai resolver nada, não vai servir para nada. Ele serve enquanto a gente está vivo, né? Sobretudo quando eu sou capaz de ganhar esse dinheiro e eu sou capaz também de fazer caridade, né? De fazer caridade, de resgatar vidas. E a gente sabe que tem muita gente que trabalha, que tem seu dinheiro, que ganha até muito dinheiro, que são capazes de realmente colocar à disposição, de fazer o bem, mas não é a maioria, infelizmente, uma ou outra pessoa, né? Uma ou outra, né? Então, nesse momento, gente, nós somos convidados, aproveitando que nós estamos na quaresma e que o tempo de quaresma é tempo também de avaliarmos a nossa vida, as nossas opções de vida, né? As nossas atitudes, as nossas relações para com o nosso irmão. A gente já viu isso ontem, né? Então, vamos aproveitar esse evangelho para a gente olhar também como é que anda as nossas atitudes, né? Se nós estamos realmente renunciando a nós mesmos, né? Se estamos tomando a nossa cruz, se estamos carregando a nossa cruz com carinho, com ternura, lembrando que carregar a cruz significa assumir para valer o projeto de Jesus Cristo. Não pensa que seguir Jesus é, nós estamos livres dos problemas, das dificuldades, das tempestades. Pelo contrário, quando eu assumo o projeto de Jesus, assim como ele assumiu o projeto do reino, então quando eu assumo esse projeto do reino, eu com certeza as consequências virão, não tem como fugir delas. Agora eu preciso ter essa certeza, essa confiança de que Deus está presente, de que Jesus vai nos ajudar. Ele está do nosso lado, ele está na nossa frente, ele está atrás, está do nosso lado para nos ajudar sempre. Mas para isso a gente precisa abrir esse espaço para que ele possa entrar, né, e nos ajudar. A gente precisa permitir que Deus nos ajude. Porque às vezes o nosso egoísmo é tão grande que a gente se acha, né? Se acha maior do que Deus. Achamos que podemos resolver tudo sozinho. Então, o convite de hoje é justamente isso, né? Deixar de lado o nosso egoísmo, né? O nosso egoísmo, o nosso individualismo e pegar a nossa cruz e seguir em frente com carinho e com amor. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a carregar a nossa cruz. E cada um sabe qual é a sua cruz, cada um tem a sua cruz a carregar. Todo mundo tem, né? Basta a gente olhar e dizer assim: olha, a minha cruz é essa, eu vou fazer isso, e que não precisa ser grandes coisas, mas eu vou fazer com amor e com carinho. Pode ter certeza que Deus te ajudará, nos ajudará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.